Nós vamos conversar ao vivo agora aqui na Rádio Bandeirantes com o secretário municipal de Transportes, Edson Caran. Como é que vai, secretário? Bom dia, tudo bem? Bom dia ouvintes da Band, bom dia Pedro, Rafael, Thaís e Zé. Secretário, o número de carros está infinitamente menor nas ruas nas últimas semanas em São Paulo. Tem aumentado um pouco o movimento, os índices da CET mostram aí alguns pontos já de congestionamento, mas é óbvio que durante a quarentena caiu o número de carros nas ruas. Caiu a quantidade de multas também? Lógico, a quantidade de multas, ela normalmente é em proporção aos carros que estão na rua. O que tem aumentado são as multas por excesso de velocidade, porque o pessoal sente a rua mais livre e acaba acelerando mais. Isso daí é um problema. O que está acontecendo hoje é que as multas elas não estão sendo enviadas em função da resolução do CONTRAN, das medidas do CONTRAN a 185 e a 186. Então, nós estamos proibindo de enviá-las. Elas estão sendo providenciadas pelo DSV, elas estão arquivadas no DSV e assim que a gente puder fazer o envio delas, nós vamos fazer para suas casas. Secretário Edson Caran, hoje nós tivemos, através dos nossos ouvintes, notícia de que o movimento, tanto no transporte coletivo como no sistema viário, aumentou em relação aos dias anteriores. O senhor tem já um balanço do que aconteceu nas primeiras horas do dia? Nós chegamos a ter um pico de 3 quilômetros de congestionamento às 8 horas da manhã, a fonte da CET. Com relação ao transporte público, eu não tenho a informação de hoje. O que vem acontecendo no transporte é que ele está se mantendo com 30% de usuários, ou seja, nós estamos com 70% a menos da demanda que a gente tinha no... Concentra, né? Concentra de manhã, né? O que acontece é que em alguns terminais acaba tendo uma concentração muito grande, principalmente na Zona Sul, e em função disso, nós aumentamos a frota para 53%, ou seja, nós aumentamos em mais 1.700 ônibus desde o início da pandemia até agora. Ô secretário, só voltando à história das multas, elas não estão sendo enviadas, e como é que a pessoa vai saber se tomou multa ou não? Ela só vai saber quando ela receber a multa em casa. Provavelmente ela sabe que ela leva a multa porque ela passa por um radar acima da velocidade permitida. O que está acontecendo hoje é que o CONTRAN, através dessas resoluções que ele soltou, ele suspendeu toda e qualquer ação dos órgãos de trânsito com relação à defesa de autuação, recurso de primeira instância, recurso de segunda instância, indicação de condutor, tudo isso está suspenso, ou seja, a pessoa não precisa se preocupar com os prazos que estão anexados nos recibos que eles vão receber em casa da multa, né? Então eles vão ter um prazo posterior àquilo que está indicado no documento. Secretário, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A Prefeitura não estuda a possibilidade de dar algum tipo de tratamento diferente para pessoas que trabalham em serviços essenciais durante a pandemia? Eu pergunto isso para o senhor com base até no que eu tenho convivido e visto nas ruas o tempo todo. Tem muito menos gente, o limite de velocidade na cidade em quase todos os lugares é de 50 por hora e é claro que no momento de estresse e ruas vazias, para a pessoa que está ali com a cabeça no hospital, indo trabalhar, em vez de passar 50, passar 60, não é difícil. Essa possibilidade não existe, secretário? Não, vê bem, a Prefeitura tomou várias ações com relação ao pessoal que está efetivamente trabalhando e atendendo os postos de saúde, os hospitais, como, por exemplo, a liberação da zona máxima de restrição. Hoje você circula livremente com um caminhão na cidade de São Paulo. Por quê? Porque eles têm que cuidar do abastecimento dos hospitais e das unidades básicas de saúde. Outra atitude que nós tivemos foi a liberação de zona azul nos entornos de todas as áreas de hospitais para poder atender a classe médica e o pessoal de enfermagem, o pessoal de suporte, que tem que se deslocar para o trabalho com o seu carro e ter aonde estacionar, uma vez que os estacionamentos também não estão atendendo. Agora, com relação aos limites de velocidade, aí já é também preservar vidas, porque cada via é estudado o seu limite de velocidade em função da via.
Se você liberar isso, você está dizendo para o pessoal, ó, pode correr à vontade, que nós não vamos tomar atitude nenhuma. E não é isso. Nós continuamos preservando as vidas das pessoas que andam nas ruas da cidade. Não tem aquela questão, secretário, da multa ter que chegar, a notificação da multa ter que chegar à pessoa que cometeu uma infração dentro de um determinado prazo? Então, esses prazos estão todos suspensos por resolução do CONTRAN. As multas, elas têm validade. O que acontece é o seguinte, você é autuada hoje, logicamente você não vai receber a tua multa, a tua notificação em 15 dias. Por quê? Porque nós estamos impedidos de emitir a notificação para mandar para você. Só que quando você receber essa notificação, aí sim você vai ter o prazo para fazer a sua defesa, a sua indicação de condutor, ou interpor o recurso, ou questioná-la de alguma forma. Então, esses prazos, hoje, eles não têm validade nenhuma. Secretário, é inegável o trabalho que têm feito os motociclistas e os ciclistas na entrega de produtos em São Paulo, né? Nesse período de pandemia aqui. Acho que eles vão sair muito mais valorizados do que estavam anteriormente e quando isso tudo acabar, a cidade vai ter de rediscutir, especialmente a relação deles com essas empresas de aplicativo que fazem entregas pela cidade. Isso já estava na agenda da prefeitura, né? Acho que a cidade vai se envolver nisso com mais energia. Mas tem um negócio que me chama a atenção sempre quando eu saio da Band, aí por volta de 11 e pouco da noite, está tudo escuro, obviamente, né? A cidade nem tão bem iluminada assim em alguns endereços. E, por exemplo, Marginal do Pinheiros. É comum na Marginal do Pinheiros encontrar ciclista na pista sentido Interlagos, ali na altura do Shopping Cidade Jardim, por exemplo. Se o motorista não anda esperto, por exemplo, semana passada, na frente do shopping, a iluminação estava toda apagada. Então você tem que ficar muito, muito esperto, além de respeitar o limite da velocidade, para não provocar um acidente, né? Aí, aquele corredor ali da Chucre Zaidan, com a Roque Petroni Júnior e a QPC. Tem muita lanchonete ali, muito restaurante. Tem um deles que concentra motoboys, às vezes à noite tem uns 50 ali esperando com as caixas nas costas as encomendas que eles vão levar. E também tem muitos que não respeitam o sinal vermelho, por exemplo. É uma espécie de roleta russa que acontece praticamente todo dia, né? Tem aumentado o número de acidentes com motociclistas e ciclistas que fazem entrega, apesar do trânsito menor na cidade, secretário? Apesar disso, não. As informações que nós temos é que houve uma redução, principalmente com relação ao número de mortes em acidentes na cidade de São Paulo. Essa preocupação, tanto com o ciclista quanto com o pessoal de motofrete, o pessoal que entrega por intermédio de moto, é uma preocupação constante da prefeitura, tanto é que a prefeitura faz reuniões mensais com o pessoal no sentido de criar condições e criar cursos educativos para que eles possam entender como funciona o trânsito da cidade. O trânsito da cidade de São Paulo é um trânsito totalmente atípico e totalmente diferente. Então você tem as leis para ser cumpridas e todas essas leis, elas caminham na direção e no sentido de preservar a vida deles mesmos. Então, esses cursos são ministrados, inclusive, pelas empresas de aplicativo. E com relação aos ciclistas, a cidade de São Paulo fez o seu plano cicloviário. Uma das propostas nossa é de exatamente tirar o ciclista desses corredores que nós consideramos muito perigosos para eles e colocar nas vias laterais. Então, esse plano, ele continua em ação, a prefeitura continua fazendo a requalificação dessas ciclovias e ciclofaixas e continua implantando as novas conexões. Secretário, Ana Paula Rodrigues está com a gente aqui no estúdio também. Tem uma pergunta para o senhor sobre caminhões, né, Ana? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo espaço. O senhor falou agora há pouco a respeito da liberação de caminhões na cidade de São Paulo, mas essa liberação é muito específica para alguns tipos de caminhões, né? Então, transporte de material de obras, alimentos, insumos hospitalares, combustíveis. A prefeitura pensa em fazer uma liberação geral para que todo caminhoneiro que está trabalhando e trabalhando muito nesse período possa circular na cidade no horário de dia sem ser obrigado a passar por Rodoanel, pagar pedágio ou ter que circular durante a madrugada? Não, veja bem. Qual é o intuito da Prefeitura de São Paulo? O abastecimento da cidade. Não se esqueça que nós estamos vivendo um momento de pandemia
e que nós estamos sobre restrições, inclusive de locomoção dentro da cidade. Liberar caminhão para circular dentro da cidade indiscriminadamente seria um problema muito grande para o próprio cidadão que reside na cidade. Todas as liberações que foram feitas no sentido do abastecimento, principalmente da cadeia alimentar e da cadeia hospitalar, e preservando empregos na área de construção civil. Esses são os 3 focos mais importantes da Prefeitura e é nisso que nós vamos nos ater. Com relação ao restante, não tem o porquê a cidade de São Paulo aguentar uma carga de caminhões que talvez ela não consiga sequer suportar. Não seria agora o momento para nós modernizarmos o nosso sistema, principalmente de semáforos, não, secretário? Ou não há verba para isso? Não, muito pelo contrário. Nós já estamos com uma licitação na rua com relação à questão semafórica. Nós estamos com conversa com o governo inglês. Ele fez um estudo junto com a gente na questão de modernização. Está dando 10 milhões de libras para a gente fazer alguns testes no sentido dessa modernização. E a licitação está aí, está na rua. Nós estamos esperando alguns ajustes. Parece que teve alguma questão com o Tribunal de Contas que está sendo respondido para a gente dar sequência. O Parque Semafórico é uma das coisas importantes onde nós estamos agindo. Ô secretário, tem alguma alternativa para o sujeito que está tomando multa e não está recebendo a notificação? Porque senão quando acabar a quarentena, aí se o sujeito recebeu umas multas e não está sabendo que está aumentando a sua pontuação, ele pode até perder a carteira, né? Atingir os 20 pontos aí por desconhecimento das notificações que não estão chegando. Tem algum aplicativo, algum site? Dá para consultar essas multas que estão sendo registradas na cidade de São Paulo? Não, veja bem. Nós temos somente 23,4% dos veículos que rodam na cidade de São Paulo cometem infração. No ano de 2019, 74% dos veículos que rodam não levaram uma multa sequer. O ano passado, nós tivemos um decréscimo de autuações com relação ao ano de 2018, uma queda de 4% nesse período. A única coisa que eu posso falar é: respeite a lei de trânsito, respeite o seu limite de velocidade. A cidade hoje está muito bem sinalizada naquilo que diz com relação ao quesito, inclusive, de velocidade, de limites de velocidade do viário. Os radares são todos radares fixos, a população sabe exatamente os pontos aonde esses radares estão. O que a gente pede é simplesmente para respeitar as leis de trânsito. Quem desrespeitar, sabe que desrespeitando ele pode estar sendo multado. Esse é um risco que ele, cidadão, está correndo. Queria agradecer ao secretário Edson Caran, secretário municipal dos transportes, que falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, secretário. Obrigado, ouvintes.